Então, pessoal, dando continuidade aqui no PET 2, segundo bimestre e segundo ano, a gente vai falar sobre progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica, ela nada mais é do que uma sequência, né, da mesma forma que uma progressão aritmética. A diferença é na forma que a gente encontra a razão dessa sequência, né, a forma como os termos dessa sequência são encontrados, e o termo geral também. Tá? Mas as duas, tanto a PA quanto a PG, são sequências. Tá? Então, a progressão geométrica é uma sequência numérica na qual a gente acha a razão da seguinte forma. Você escolhe qualquer termo dessa PG e divide pelo termo antecessor. Então, como que eu coloquei esse exemplo aqui, né? 1, 2, 4, 8, 16. Vamos achar a razão dessa PG. Vou pegar qualquer número e dividir pelo antecessor. A gente tem que sempre achar um número constante. Então, se eu pegar qualquer número e dividir pelo seu antecessor dentro da PG, sempre tem que me dar o mesmo número. Então, se eu fizer 16 dividido por 8, vai me dar 2, 8 dividido por 4 é 2, 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 1 é 2. Ou seja, a razão da nossa PG é 2, né? E é um valor constante, independente do termo que eu pegar e dividir pelo antecessor, tem que dar o mesmo número para todos os termos da PG. O termo geral da nossa PG vai ser a n, né, que é o termo geral, qualquer termo da PG a gente pode escrever dessa forma, que é igual ao primeiro termo vezes a nossa razão. Nesse caso da PG, a gente vai chamar a nossa razão não de R, mas agora a gente vai chamar a nossa razão de Q, elevado ao número de termos menos 1. As progressões geométricas, assim como as progressões aritméticas, elas podem ser classificadas de acordo com o valor da razão. Então, se a nossa razão for 1, a nossa PG é constante. Se a nossa razão for menor do que zero, a nossa PG é alternante. Significa que um termo é positivo, outro é negativo, outro é positivo, outro é negativo, e assim sucessivamente. Tá? Quando a nossa razão for maior do que 1, ela pode ser crescente ou decrescente, aí vai depender do primeiro termo. Então, se a nossa razão é maior do que 1 e o primeiro termo é maior do que zero, nossa PG é crescente. Se a nossa razão for maior que 1, entretanto, nosso primeiro termo for negativo, a nossa PG é decrescente. Quando a nossa razão está entre 0 e 1, a gente também tem duas situações dependendo do primeiro termo. Se a nossa razão está entre 0 e 1 e o primeiro termo é negativo, é menor do que zero, essa PG é crescente. E ainda, se essa razão está entre 0 e 1 e o primeiro termo é maior do que zero, então essa PG é decrescente. Então, aqui eu coloquei um exemplo, coloquei essa PG aqui, 1, 3, 9, 27, é uma PG infinita, né, porque ela tem essas reticências aqui, e pedi o décimo termo. Bom, para achar esse décimo termo, eu vou aplicar nessa razão, nesse termo geral aqui, né? Eu quero, na verdade, o décimo termo, então o meu n vai ser 10. Então, basta eu substituir aqui, ó. Vai ficar A10, que é igual ao nosso A1 aqui, que é 1, primeiro termo, vezes a nossa razão. Para a gente achar, basta pegar qualquer termo e dividir pelo anterior. Então, 3 dividido por 1 dá 3, ele está aqui, vezes, elevado ao número de termos menos 1. Nesse caso aqui, a gente quer o termo 10, então vai ficar 10 menos 1. Então, o nosso décimo termo vai ser 1 vezes 3 elevado a 9. Fazendo essa continha, a gente obtém que o décimo termo é 19.683, tá? Lembrando que, se você tem a razão, basta você multiplicar cada termo pela razão para você chegar no próximo termo. Então, se o primeiro termo é 1 e a razão é 3, o segundo termo é 1 vezes 3. O terceiro termo é 3 vezes 3. E assim sucessivamente. Então, o exercício ele pode te dar uma PG, né? E ele pode solicitar a soma dos termos dessa PG. Porém, uma PG ela pode ser finita ou ela pode ser infinita. Se o exercício te solicitar, mesmo que ele te dê uma PG infinita, se ele te solicitar a soma de uma certa quantidade de termos, por exemplo, ele vai te dar
uma PG infinita. Vai pedir para você somar os 10 primeiros termos dessa PG. Bom, então eu sei quantos termos exatamente eu tenho que somar. Então a gente vai usar essa regrinha aqui, ó, que SN, no caso, é a soma da quantidade de termos que eu quero, né? O A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é o número de termos, onde Q é maior do que 1. Tá? Então a gente vai usar essa regrinha. Quando o exercício te der uma PG infinita, a gente vai usar essa regrinha aqui para achar a soma desses termos. Ah, mas como que a gente vai achar a soma dos termos de uma sequência infinita? Bom, nesse caso, a nossa razão ela vai estar sempre entre 0 e 1. Na verdade, o módulo da nossa razão vai estar entre 0 e 1. Então, quando a gente for somar essa razão, essa PG, a gente vai achar que vai dar 0, né? Porém, não vai dar. Tá? A gente vai achar o valor que tende a ser a soma. Tá? Vocês vão aprender isso mais para frente. Só ressaltando aqui que o que é o módulo de um número? Né? O módulo é a distância da origem, é a distância, né? Desse ponto até a origem. Então, por exemplo, se você tem aqui a reta, né? A reta do eixo x, por exemplo, e no meio você tem a origem. A distância entre 0 e 1 é a mesma distância entre 0 e menos 1. Por isso que a gente fala o módulo. O módulo é essa distância, tá? Então, coloquei aqui um exercício, né? Lança-se uma bola verticalmente de cima para baixo da altura de 4 metros. Após cada choque com o solo, ela recupera apenas metade da sua altura anterior. A soma de todos os deslocamentos medidos verticalmente efetuados pela bola até o momento de repouso é... Bom, então a bola está aqui em cima, foi lançada de 4 metros. Aí ela volta na metade da altura na que foi lançada. Então ela volta para 2 metros e volta para o solo, depois 1 metro e volta para o solo, depois meio metro e assim sucessivamente, até ficar bem pertinho, né, do repouso. Nesse caso aqui, a gente vai ter uma PG, né? Que a PG é a quantidade de metros aqui, ó. Ela começou com 4 metros, depois foi para 2, depois foi para 1 e assim sucessivamente, sempre dividindo o termo anterior pela metade, né? Então, aqui a gente sabe que a gente tem uma PG infinita, né? Se você dividir esses termos aqui dividindo, né, na metade para sempre, você não vai chegar em zero nunca, né? Então, aí a gente pode chegar, né, à conclusão de que a nossa razão é qualquer termo dividido pelo anterior. Então, peguei o segundo e dividi pelo primeiro. Achei que a minha razão é meio. O nosso A1 é 4, né, como ele já falou aqui. E eu coloquei aqui só como observação que a nossa razão está entre 0, na verdade, o módulo da nossa razão está entre 0 e 1. Se, por exemplo, a nossa razão fosse menos meio, eu ainda iria usar essa fórmula. Por quê? Porque o módulo dela ainda iria estar entre 0 e 1. Tá? Então, ele pediu a soma, né, de todos esses deslocamentos. Então, a gente vai aplicar aquela regrinha que a gente viu para a soma de PG infinita. Então, a gente vai usar o nosso A1, que é 4, né, 1 menos a nossa razão, que é meio. Então, calculando isso aqui, a gente vai chegar que a soma de todos os deslocamentos é 8 metros. Só aplicação de fórmula, né, pessoal, basicamente. Aqui eu coloquei outro exemplo. 3 números, x mais 8 e 25x, formam nesta ordem uma PG crescente. Determine quais são os números desta PG. Bom, o exercício já te falou que isso aqui é uma PG, né? Então, a gente não tem mais nada o que fazer do que chegar nessa relação aqui através do cálculo da razão. Então, peguei o segundo termo, dividi pelo primeiro e igualei isso ao terceiro termo dividido pelo segundo, né? Porque essa é a lei da PG. Se eu pegar qualquer termo e dividir pelo antecessor, tem que dar um número constante. Então, aqui eu fiz a multiplicação cruzada, né? Vai ficar x mais 8 ao quadrado, 25x ao quadrado. Aqui eu simplifiquei, mas se vocês quiserem desenvolver esse produto notável aqui também, vai dar certo. Coloquei que x mais 8 ao quadrado é igual a 5x, tudo isso ao quadrado.
né? Porque se eu tirar a raiz dos dois lados, eu consigo cortar esse ao quadrado aqui. Então, aqui ficou só continha, né? X mais 8 é igual a 5x. Desenvolvendo essa continha, a gente chega que x é igual a 2, e assim a gente consegue descobrir quem é a nossa PG. Basicamente, é aplicação de fórmula mesmo, né? E tentar entender o que está acontecendo na sequência. E qualquer dúvida pode chamar a gente lá no WhatsApp, que a gente está à disposição para ajudar vocês.